Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa 16ª aula do pior curso de algoritmos de programação de computadores do universo. Hoje a gente vai falar de organização de código, tá? Quando a gente está programando, a gente dificilmente vai escrever um programa, vamos dizer assim, profissional, vamos chamar de profissional, um programa que você vai vender, que você vai ter que manter, etc., num arquivo só. Tá? Você vai dividir o código do seu programa em vários arquivos. Tá? Você vai usar bibliotecas externas ao teu ambiente padrão de desenvolvimento, você vai utilizar bibliotecas para fazer coisa a mais, como a gente usa Raylib nos nossos projetinhos de exercícios criativos. E você vai ter que organizar o teu código de uma forma que não fiquem arquivos gigantescos. Você divide, e na linguagem C, você normalmente vai dividir funções ou estruturas com base no que elas fazem, no que elas têm responsabilidade e assim por diante. Tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui hoje então, lá naquele pacotinho de arquivos código-fonte, vocês vão ver que tem uma pasta lá dentro que chama organização de código, o nome do projeto, o nome do capítulo. Né? E lá eu tenho algo bem simples, mostrando para vocês como separar o teu programa em vários arquivos e eu vou mostrar aqui agora. Tá? Então vou abrir aquela pasta aqui no VS Code, até compilei aqui para mostrar para vocês que vai dar problema na compilação da forma que está. Vou excluir isso aqui para ficar da forma que vai ficar para vocês. E vejam, a gente tem aqui vários arquivos. Os que nos interessam, depois eu vou falar dos scripts de build, inclusive, tá? É o main.c, é o g1.h e o g1.c. Vejam então, no meu main.c, vamos começar a dar uma olhada. Eu estou fazendo meus includes normais, só que aí eu incluo mais um arquivo, que é agora um arquivo meu, que é o g1.h. Os arquivos .h, que são os arquivos de cabeçalho, olha lá, ó, a gente vai usar eles normalmente para armazenar declarações de coisas. Que coisas? Declaração de estruturas, declaração de uma macro, dependendo do que você está fazendo, declaração de tipos, declaração de enumerações, declaração de funções, só as declarações. Tudo bem? E aí, você vai ter, quando a gente trabalha assim em C, em C++, você vai ter sempre um arquivo .h e uma contraparte dele que é o arquivo .c em C e .cpp em C++, né? Tem gente que em C++ o H é HPP, mas tanto faz também, tá bom? A extensão para o compilador não importa, tá? Mas a gente separa para a gente saber o que tem lá dentro. O ponto C é a parte de implementação. Então, vocês lembram que a gente declarava as funções antes do main e implementava depois? Eu pedi para vocês seguirem esse padrão. A ideia agora, dependendo do tamanho do teu projeto, é separar. No arquivo .h, você define estruturas e uma estrutura normalmente, ou se for mais de uma estrutura de enumeração, coisas que realmente têm a ver uma com a outra, e funções que lidam com aquela estrutura, certo? Ou então um arquivo .h de funções utilitárias, mas você sempre vai ter então a parte de declaração, que é o que estava lá em cima no nosso código, e depois um arquivo de implementação. Então aqui a gente tem esse arquivo no g1.h a definição dessas estruturas aqui, que estão vendo que elas não aparecem aqui, mas elas estão no ponto .h. E depois a utilização delas. Olha lá, inicialização do pondo, na verdade inicialização não, né, mas atribuindo valor no x e no y do ponto, no x e no y, no início e no fim da linha e do retângulo e assim por diante, depois imprimindo todo mundo. Vamos dar uma olhada no arquivo .h. Aqui no VS Code, se você segurar o Ctrl e clicar aqui no arquivo, ele vai no arquivo. Mas se a gente for ver aqui, ó, é exatamente esse aqui que eu acabei de abrir. Tá bom? O que eu tenho aqui? A primeira coisa que aparece é isso aqui que é chamado de guarda de inclusão. Tá? Até no livro eu vou compilar uma versão nova dele, tá? Eu estou catando esses errinhos. Tava a condição de guarda, eu traduzi totalmente errado. Eu acho que numa ferramenta que eu usava antigamente chamava de guard condition, mas eu fui dar uma pesquisada e não se chama, não é bem esse o termo que se usa, tá? Então o mais comum é guarda de inclusão, é include guard, né? Mas pode ser file guard também, tem umas duas ou três definições que o pessoal da comunidade de linguagem C utiliza. C e C++, né? Aqui eu vou chamar de guarda de inclusão, que é o include guard. Para que serve isso?
Quando você dá um include num arquivo .h, é como se o pré-processador, e isso eu já expliquei para vocês, na verdade ele faz isso. Ele pega uma cópia daquele arquivo, todo o conteúdo, e cola onde você está dando um include. Certo? Ele copia e cola, para simplificar a explicação, antes de compilar, para depois fazer a compilação. Só que, dependendo de como você estrutura o teu código, pode ser que dentro de um ponto H, vamos fazer um desenho para vocês entenderem. A minha luzinha, inclusive, está guardada. Deixa eu pegá-la aqui rapidinho. Da caneta também. Vou aqui para o canto. Eu desliguei ela essa semana para limpar aqui e eu esqueci de religar. Só um pouquinho, um minutinho. Aproveitar pôr isso aqui para carregar também. Pronto, estou com a minha luzinha aqui. Qual que é a ideia? Se você tem um arquivo 1 aqui, .h, e um arquivo 2.h, vou dar um exemplo aqui, um arquivo 3.h. Tudo bem? Lembra que a gente vai guardar definições de funções e que na linguagem C você não pode ter mais de uma definição de uma coisa com o mesmo nome? Então vamos parar para pensar. Lá no meu main.c, eu dou o include. Agora a gente vai usar essa notação com aspa dupla para falar que é arquivo que está na mesma pasta do main.c. Tá? A1.h, e a gente vai fazer também um include do A2.h e do A3.h. Cada um tem um include aqui, tá? Espera aí, vamos fazer direito? É o pior curso, mas vamos fazer direito, né? Dentro do main.c, a gente vai ter include do A1.h, o include do A2.h e o include. É lógico que você não vai dar esses nomes para os teus arquivos .h, tá bom? Aqui dentro do teu A1.h, você tem definição de algumas estruturas e algumas funções. Aqui no A2.h, por algum motivo, você precisou dar um include no A1.h, porque você vai ter funções aqui, por exemplo, que vão precisar de alguma outra estrutura que está aqui. Dois arquivos .h já é o suficiente para a gente entender o que vai acontecer. Bem, vou até tirar o terceiro aqui, tá? Para simplificar um pouco o exemplo. Então, imagine que tem só esses dois aqui. É tudo se vira nos 30 aqui, tá? Por isso que eu não planejo muito, não. Só planejo o que eu vou falar e bora, né? O que acontece? Quando eu dou esses dois includes aqui, o que vai acontecer? Esse cara aqui vai ser incluído. As funções dele, vamos pintar elas aqui vamos deixar assim azul. Vai ser copiado para cá. Na hora que eu mando incluir o A2.h, o que vai acontecer? No A2.h, eu tenho o include do A1.h. Só que antes de eu ter incluído o A1.h aqui, eu já incluí aqui. Então, vai acontecer de eu ter tudo que está no A1.h que está vindo daqui, que veio para cá, vai aparecer de novo daqui, ó. O verde, o azul e o laranja são as mesmas coisas, é a mesma cópia. O que vai acontecer? O compilador vai falar, opa, você está definindo de novo um negócio que já existe. Você está definindo um negócio que já existe. E aí, como que a gente faz para resolver esse negócio? Para fazer a inclusão uma vez só. Pode ser que não aconteça isso. Por exemplo, se no teu main.c você só usar o A1.h, não vai ter problema. Ou só usar o A2.h, não tem problema também. Mas a partir do momento que você usa os dois e um inclui o outro, o compilador fala, opa, você está tendo duplicata aqui, você tem coisas sendo definidas mais de uma vez, eu não consigo resolver isso. É aí que entra a tal da guarda de inclusão. Para quê? Você fala para o pré-processador, ó, existe determinada macro definida? Se não existir, você cola esse conteúdo, que são as minhas definições de funções. Caso contrário, se aquela macro já tiver sido definida na hora que o pré-processador está funcionando, ele não cola de novo. Então é a ideia aqui. No A1.h a gente vai ter a guarda, não vai ter a macro definida ainda,
vai definir a macro, vai definir todas as funções daqui. Na hora que houver o include de novo, através do A2, que vai ter isso aqui, aquela macro que a gente vai dar um nome específico para ela para diferenciar, ela já vai estar definida no pré-processador. Já fala, opa, essa macro já está definida, então não acontece de novo. Então essa é uma forma, é a forma mais antiga. Vou mostrar aqui para vocês. Que é dessa forma aqui, ó. Se não estiver definida a macro geonH included, isso aqui é um padrão que é usado, tá? Você dá o nome do arquivo .h, um underline, um h, um underline, um included. É um exemplo, tá? Tem outras formas, mas uma forma é essa. Se essa macro não está definida, aqui é como se fosse um if mesmo. Então ele vem para dentro do if. Onde está o fim do if? Está aqui, ó, lá embaixo. End if. Então tudo que está dentro daquele if, se não estiver definida tal coisa, faz uma coisa e isso aqui é o fim do if. Tá bom? Só que é um if do pré-processador, uma diretiva if aqui. E é if ndef. Se isso aqui não tiver definida, ou seja, se é verdadeiro, se isso aqui está rodando pela primeira vez, ela não está definida mesmo. Define ela, aí o pré-processador, a partir de agora, toda vez que isso aqui for chamado g1.h tiver no include, isso aqui vai dar o quê? Vai dar falso, porque ela está definida. Então não vai entrar aqui. Enfim, define. E aí vem as structs e as funções. O ideal aqui seria até dividir, certo? Um arquivo para o ponto, um arquivo para a linha, um arquivo para o retângulo, um arquivo para a elipse. Ficaria mais organizado, tá bom? Aí vai também do bom senso, da tua necessidade, tá? Eu gosto de dividir bem, mas aí também vai do programador, vai da forma que ele se sente mais confortável, se isso aqui vai ser muita gente que vai lidar com isso ou que não, mas o ideal é separar tudo. Tá bom? Separa as estruturas num arquivo e as funções que lidam com aquela estrutura, separa a enumeração em outro arquivo e assim por diante, tá? Enfim, uma forma mais moderna, bem, não é tão mais nova, mas é mais nova do que usar as definições de guarda, e eu estou colocando aqui, inclusive é assim a forma que eu faço, é usar essa diretiva aqui que chama pragma once. Tem pragma, tem vários tipos de pragma, tá? Essa aqui é a pragma once. Então, ao invés de fazer isso aqui, tá vendo? Tá até comentado, né? Porque ou é um ou é outro. Isso aqui, eu ponho aqui, certo? E eu não preciso desse end if aqui agora, ó. Muito mais fácil, concordam? Olha lá, pragma once, e aí acabou. Já vai fazer esse controle, certo? Só pode aparecer uma vez. Então essa é a forma mais moderna de fazer isso. Mas eu vou deixar da outra forma para vocês terem aqui na mente, tá bom? Enfim, na hora que no main.h eu dou o include, aquilo lá acontece, aquela macro não está definida, define a macro, declara todas as funções. Se por um acaso eu der um outro include no g1.h aqui, não vai ter problema nenhum. Porque o que vai acontecer? Aquela macro vai estar definida na primeira vez que eu dei a inclusão, e aí funciona. É lógico, você não vai fazer isso aqui. Né? Às vezes você faz sem querer. Ah, eu acho que não está incluído. Você vai lá e inclui de novo. Mas a ideia é guardar, é te assegurar que se num H você estiver incluindo um outro H, você não precisa ficar se preocupando quem está incluindo quem. Tá bom? É para isso que serve essa include guard. E aí, no arquivo .c, você tem o quê? A inclusão de tudo que você precisa, inclusive o ponto H que você vai implementar. E aí vem as implementações. Olha lá, só tem as implementações, tá vendo? Então você separa num arquivo .h as definições não, desculpa, as declarações, e no arquivo .c as definições, aí sim que é a implementação. Tudo bem? Como que o compilador vai saber? Aí você para e me pergunta o seguinte, tá, mas o professor, tá bom, mas como o compilador vai saber que lá no meu main.c eu vou usar o que está implementado no g1.c, sendo que aqui eu só estou dando um include no g1.h. Você pode inclusive dar include no g1.c, porque o pré-processador só copia e cola. Só que a gente não vai fazer isso. Esse processo de decidir aonde está o que está implementado de fato, aí é o compilador que vai resolver. Tanto é que, se eu der um F6 aqui, vocês vão ver que vai dar erro. Estão vendo? Quem que está dando erro aqui? É o linker, é o ligador. O que o ligador faz?
É um componente do compilador. Ele atua depois do compilador. O compilador transforma o código-fonte em código-objeto. O ligador vai pegar as coisas que estão faltando serem ligadas e aí sim gerar o executável no final. Aqui no nosso caso, como a gente tem dois arquivos .c, a gente tem o que a gente chama de duas unidades de compilação. O compilador tem que compilar o arquivo main.c e tem que compilar o arquivo geon.c também. Até esse momento, eles não são ainda um programa executável. Eles são arquivos de código binário, já com potencial para serem executados, só que eles ainda não estão prontos para ser executados. Para terminar esse processo, para se tornar executável, precisa ligar as coisas. E é aí que o ligador entra. Como que ele funciona? Ele funciona automático. Você pode passar diversos parâmetros para ele, na verdade, só que você tem que falar para o compilador que você precisa que isso aconteça. Então, se vocês pararem para olhar, lá nos outros arquivos do nosso projeto, tem o build.bat, o build.ps1 e o makefile. Os três arquivos fazem basicamente a mesma coisa. São scripts de build para construir o programa. Lá, quando a gente está lidando com a Raylib, se vocês verem, vocês têm esses três mesmos arquivos. Vamos dar uma olhada num deles? Eu acho que o build.ps1 talvez seja o mais fácil de entender. Tá? Ou o makefile também é fácil. O que eu estou fazendo no final das contas? Eu mando compilar o programa da seguinte forma. Lembra do GCC, o nome do arquivo, "-o" em o arquivo de saída? O que eu mudo aqui agora? Eu falo para ele que ao invés de compilar um arquivo só, eu quero que ele compile todos os arquivos .c. Você, inclusive, poderia passar um arquivo de cada vez aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Ao invés de depender do... Aqui nesse caso aqui, para testar, você precisaria usar o build, ou o bat, ou o ps1, ou dar um make aqui. Tá só make, só para ler o makefile. Eu vou usar o bat. Vocês vão ver que ele compila e executa. Olha lá, ó. Cria as instâncias, tudo funciona, roda, gera executável. Até inclusive aqui no output vai ter... No output não, desculpa. No próprio diretório vai ter a organização de código.exe. Esse output não funciona por causa da extensão nossa que compila, porque essa extensãozinha que a gente está usando é para compilar um arquivinho só. Se a gente quisesse fazer isso aqui manualmente, de forma bem crua, seria gcc *c -o, sei lá, teste.exe. Olha lá, ele compila e linka, e aí a gente consegue rodar o teste. Ele funciona da mesma forma. Tá vendo? Teste.exe gerado aqui do lado esquerdo. Ó. Tudo bem? Você pode passar arquivo por arquivo também. Ó, eu quero que compile o main.c e o geon.c. Ele funciona também. Só que tem esse atalho do asterisco.c. Asterisco.c. Tudo bem? Inclusive, vamos fazer com ele separado aqui para vocês verem que funciona. Ó, o teste2.exe, ele vai gerar o teste2.exe e eu vou rodar ele aqui. Ó. A mesma coisa. Tá? Inclusive, dependendo do projeto, você consegue também separar os seus arquivos .c em outras pastas. Aí, o teu script de build ele começa a ficar um pouco mais sofisticado. Você tem que falar, ó, tem que compilar coisa daqui, tem que compilar coisa dali. Os meus includes estão aqui, os meus includes estão ali. Se eu tiver uma biblioteca que você quer que linka ela no teu programa de forma estática, ou seja, que faça uma cópia das funções que você utilizou dela para dentro do teu programa, você tem que especificar. Se você quer que a linkagem seja dinâmica, que é quando a gente usa DLL no Windows, por exemplo, e no Linux, se eu não me engano, é arquivo .so, você tem que falar para o compilador também, ó, a linkagem ela é dinâmica. Eu não quero que o meu executável fique cheio de coisa, né, ali dentro dele. Inclusive, quando se coloca muita coisa dentro do executável que ele não precisa, o termo que o pessoal chama é de bloat, né? B-L-O-A-T. Você tem muita coisa dentro do teu executável que você não usa de fato, você só tá copiada lá dentro dele. Tá? É bloated code, tá? Deixa eu procurar o termo aqui que eu já me esqueci. Eu falo para vocês certinho. Bloated code. Code bloat, certo? Code bloat. Software bloat, tá? Não, software bloat é quando ele fica lento. Mas é isso aqui, ó, code bloat, certo? Dá uma pesquisadinha aí no Google que vocês vão achar bastante coisa. Tudo bem? Entenderam? Entenderam? Então, o principal é, o programa está começando a ficar grande, você vai dividir em vários arquivos. Arquivo .h são as declarações, arquivo .c são as definições. Para você compilar cada arquivo .c, você tem que lidar com o GCC, falar, ó, todas as unidades de compilação eu quero que compila e sejam linkadas em uma só. Inclusive aqui, se você tiver mais de um arquivo com uma função
main, aí você vai ter problema, porque você vai ter definição de mais de uma função. Quer ver? Vamos testar isso para ver o que acontece. Vamos pôr um return 0, que é um main vazio. Ó. Vamos tentar compilar, ver o que acontece. Talvez ele compile até. Vamos ver. Olha lá, não compila. Porque ele falou, opa, tem duas. Ah, void main não, desculpa, né? Int main. Aqui, compilou. Olha lá, ó. E dá problema porque o ligador não sabe decidir, ó. Qual que é o main que eu vou usar para ser o meu ponto de entrada no programa, tá? Nos bastidores, o ponto de entrada ele é um pouco diferente, aí ele vai ser ligado com esse nosso main, tá? Mas isso também não faz sentido eu falar disso aqui, porque a gente não está estudando nada em nível mais baixo, a gente quer aprender a programar, essa é a ideia do curso. Não é isso? Nossa, até assustei que pensei que não estava gravando. Tudo bem, pessoal? Então é basicamente isso que lida esse capítulo, tá bom? Tem que entender esse processo de compilação. Deixa eu ver se está faltando algum detalhe. Não tem detalhe nenhum faltando. Então, nossa próxima aula vai ser a aula falando de arquivos, que é uma aula rápida também, explicando como que abre arquivo, como que lê arquivo, como que grava dado em arquivo em C. Fechou? Então, espero que esteja sendo útil e até mais. Valeu!